Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Luz da Vida, da cidade de Maricá, a quem hoje nós vamos nos reportar num estudo de muita emoção, de muita ligação com o plano espiritual superior, porque iremos falar, como é o título da nossa palestra, sobre Jesus e Maria Madalena. É uma proposta que nos foi apresentada pela Márcia, pelo Gilberto, com o aval da Edna. Então, se tiver alguma coisa que descontente vocês, pode ir cobrar da Edna, que é a nossa irmã, nossa querida amiga aí do Gelve. E o Gelve foi a primeira casa que abriu as portas por caridade para nós iniciarmos a tarefa de exposição espírita, principalmente na cidade de Maricá, através do meu irmão Vanderlei, da Cláudia, que sempre nos incentivam e nos apoiam. E hoje nós vamos iniciar a nossa palestra. Eu vou fazer uma leitura de uma página que está no livro Fonte Viva, na lição 88, ditado por Emmanuel, com a psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, que é o mentor da atual casa que eu participo, que eu estou internado, como eu costumo dizer, que é o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui no bairro de Jacarepaguá, na freguesia, onde nós vamos, com esta página, preparar o nosso ambiente para que possamos falar de um espírito que nos serve de exemplo para as nossas propostas de transformação. O título da página é Caindo em Si, e é baseada numa citação de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, cujo título é Caindo, porém, em Si. Emmanuel começa. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria Madalena pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o divino amigo. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria e o interesse imediatista satisfeito e a paz e a sensação passageira do bem-estar do corpo da carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus e, transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Vamos fazer a nossa prece. Buscando o coração amoroso e misericordioso
do Senhor Jesus, estamos ainda envolvidos nas inspirações daquela noite maravilhosa de Belém de Judá, aonde toda a humanidade esperando um Salvador vindo na glória humana, com estandarte de exércitos vitoriosos e violentos, não conseguem compreender a chegada do Cristo numa simples manjedoura, cercado numa habitação rústica, por animais ainda inconscientes da sua consciência. Nós te buscamos também, Jesus, na tua manjedoura simples, para que aprendamos a desenvolver em nossos corações o calor da chama que aquece o ambiente em que tu nasceste. Permita, mestre, nessa noite, nesse momento, aonde buscamos a tua servidora, a tua apóstola, Maria Madalena, que possamos nos sentir inspirados por esses trabalhadores da tua seara, para que a nossa palavra chegue não aos ouvidos materiais, mas chegue aos nossos corações, na nossa proposta de permanente luta para transformarmos-nos moralmente e buscar, no exemplo de Maria Madalena, a domar as nossas más inclinações. Sê conosco, Jesus, abençoando-nos hoje e sempre com as graças de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, iniciando a nossa tarefa, eu gostaria de apresentar para os irmãos um pequeno vídeo, muito simples, mas muito representativo, um vídeo curto, para que nós iniciemos a nossa conversa, nosso estudo, já envolvido em umas vibrações tão amorosas. Vamos lá. Então, meus amigos, após essa lembrança amorosa, estão me ouvindo bem? Não? Qualquer dúvida? O vídeo que estava sem som. O vídeo estava sem som, mas infelizmente já apresentamos. Não, mas aí já está em andamento o vídeo, né, para os irmãos do YouTube, e infelizmente não está com som, mas a imagem fala mais do que 1000 palavras, né, que é o encontro de Maria Madalena ao sepulcro, em busca de cuidar do corpo do Mestre. Mas vamos adiante. A conversa
que estimulou Maria Madalena a buscar Jesus, ela tomou conhecimento da vinda de Jesus, da estada em Jesus, em Cafarnaum, que era próximo ao lago de Genezaré, e que dava também a cidade de Dalmanuta, ou a cidade de Magdala, era à beira desse lago, onde havia muita movimentação de pesca, de comércio naquela região. E Maria ouviu falar de Jesus no seu palacete, pois era uma mulher muito rica, de muitas posses, e o nosso objetivo é nós nos retratarmos com esse espírito valoroso, porque ele foi apresentado à comunidade cristã, a Maria Madalena, como uma prostituta, quando não é verdade, segundo as narrativas do Evangelho e dos estudiosos. Maria Madalena não era uma prostituta, como se apresenta algumas versões da sua história. Ela, uma mulher de grande riqueza, de uma beleza inconfundível, e ela tinha, na sua casa, ela recebia muitos homens ricos do patriciado romano, ou mesmo a elite do povo hebreu, visitava a sua casa. E, evidentemente, ela mantinha relações sexuais com muitos homens, mas apenas pela busca do prazer e não pela busca da parte financeira das suas atitudes. Por isso que, quando ela é apresentada a Jesus, busca a Jesus, ela fala para ele que ela vive um drama intenso, porque ela é amada por muito, mas não ama ninguém. E tem a famosa libertação que Jesus faz dos 7 demônios ou dos espíritos inferiores que assediavam Maria Madalena, e Jesus orienta ela que a atividade dela devia mudar de rumo, porque senão, se ela não mudasse de rumo, ela manteria a casa íntima dela vazia, não ocupada por ações benéficas para o seu progresso moral, e Jesus fala, cuida que se não tiver a sua casa ocupada, tiver limpa, bem ornada, mas não ocupada por atividades sadias, venham 7 espíritos piores do que aqueles que foram retirados da tua convivência, que foram encaminhados à doutrinação, ao esclarecimento. Então, a figura de Maria Madalena começa a traçar uma nova jornada para a sua existência a partir desse contato com Jesus. E quando ela fala para Jesus que realmente ela é amada por muitos, mas sente falta de um amor que ela não consegue identificar, e Jesus já Jesus compreendendo a alma da criatura humana, Jesus sabia do que faltava a Maria. E Maria passou a caminhar com Jesus de tal forma que ela começou a se desfazer da sua riqueza, do seu palacete, distribuiu as suas joias entre todos os serviçais da sua casa, muitos a acharam enlouquecida naquela atitude de despreendimento daquilo que ela tanto se alegrava de ter, da sua riqueza, das suas posses materiais. Ela começou a se distanciar de tudo isso para que ela pudesse seguir Jesus. Não que seja necessário a gente dar tudo que tem, a gente vender todos os bens que possuímos, a única condição de seguir Jesus é ser isso. Não, é uma simbologia, porque para seguir Jesus, eu posso ser rico, mas posso não ser preso ao dinheiro que eu possuo, aos bens que eu possuo, ou ser, como se chama, acumulador de coisas que me prendam a minha mente, prendam o meu coração naqueles objetos que eu possuo ou na riqueza que eu possuo. E quando fala que Maria Madalena começou a se desprender, dando tudo para os pobres, era tudo aquilo que lhe podia ser. Ela poderia doar sem que isso lhe fizesse a falta íntima. Porque quando a gente dá alguma coisa para aquele que está necessitado e fica mentalmente falando, poxa, eu não devia ter dado, não, porque isso vai fazer a falta danada. Então, era melhor realmente não ter dado. Era melhor realmente ter guardado em nossa posse, mesmo que não tivesse um uso imediato. Mas dar, requisitando mentalmente o retorno do bem, não é dar.
não é dar, é emprestar. Então, a gente tem que entender, quando fala, os evangelistas falam que ela deu tudo que ela tinha, tudo aquilo que não lhe faria falta, que ela não teria nenhuma necessidade daquilo, dos bens que ela dispôs. E ela começou a seguir Jesus mais de perto, ouvindo a sua palavra amorosa, os seus exemplos de amor e de caridade para com todos. E um dia ela chega para Jesus e fala: Mestre, o que será de nós quando tu partires? Aí Jesus fala: por certo que partirei, disseste o bem, mas o que ficará de mim para vocês é o amor ao próximo, é doar-se para aquele que necessita, é praticar a caridade na extensão que vocês estão aprendendo comigo. E Maria guardou aquilo no seu coração com muita força, com muito ímpeto. Chegado o advento da prisão do Cristo em Jerusalém, toda a trama que se seguiu para a execução da vontade dos sacerdotes, Jesus foi acompanhado por mulheres e apenas o evangelista, que contava na época 16, 17 anos, que estava perto de Jesus em todos os momentos. Diz alguns estudiosos que os romanos não olharam com preocupação para João, por ser um menino, um rapaz ainda, e não ofereceria qualquer risco de revolução ou de convidar o povo a uma reação para libertar Jesus. Então, João pôde acompanhar de mais perto toda a trajetória do sofrimento de Jesus, desde a sua prisão, lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, até a sua crucificação. Mas as mulheres, não. Maria Madalena, Joana de Cusa, a Marta e Maria, irmã de Lázaro, né? Raquel, Verônica, eram mulheres que estavam constantemente ao lado do Mestre. E Maria Madalena acompanhou com a alma despedaçada todo o sofrimento de Jesus. Acompanhou a prisão injusta, os açoites, a coroa de espinhos sobre a cabeça que só lembrava do amor de Deus, a cruz pesada em seus ombros, a trajetória dolorosa até o Gólgota, ou Monte das Caveiras. Maria esteve perto em todos os momentos da trajetória triste, do término da tarefa do Messias de Deus, do Cristo Consolador entre nós homens. E Jesus expira na cruz. Antes de Jesus expirar, Maria ouve as palavras abençoadas do Mestre, quando sua mãe, Maria de Nazaré, não suportando mais a dor de ver o filho naquela extrema agonia, ela chora e fala: meu filho, meu filho. E Maria ouve da boca santa de Jesus aquela doação de Jesus ao dizer: mãe, eis aí o teu filho, olhando para João. E olhando João, ele diz: filho, eis aí a tua mãe. Aquele momento, Jesus nos doa Maria como sendo a mãe de toda a humanidade, porque sabia compreender a ignorância que cometíamos e cometemos e ainda vamos cometer no futuro, nos distanciamento das palavras do Mestre. Madalena sentiu-se amparada pelo olhar de amor de Maria naquele momento, que não era um olhar de revolta, de repugnância para a sociedade que havia feito tanto mal a quem só amou, que é o Divino Mestre Jesus. O corpo foi descido da cruz, José de Arimateia cedeu um túmulo para abrigar o corpo santo de Jesus, foi levado para aquela região, uma pedra redonda colocado à porta, lacrada com o símbolo do Sinédrio, e guardas tomando conta daquele ambiente. Isso tudo aconteceu na sexta-feira, às 17 horas aproximadamente, ou à 1/10 hora. Né? Então,
era comum na tradição hebraica, porque no sábado nada podia ser feito por ninguém. Ninguém podia trabalhar, ninguém podia exercer nenhuma atividade, mesmo os servos e escravos da casa, eles não podiam ser colocados em tarefa nenhuma, porque é a tradição judaica, é a lei de Moisés que assim estabelecia, que o sábado é do Senhor. Mas no domingo, que já era domingo de Páscoa, né, porque ao alvorecer do dia, Maria Madalena foi até o túmulo para poder pedir autorização aos soldados para tratar do corpo de Jesus, como era comum na tradição hebraica, as ervas, envolver o corpo em panos, tudo isso era da tradição hebraica. Lembra a ressurreição de Lázaro? Quando Lázaro sai do túmulo, Jesus manda desatar-lhe e dar-lhe de comer. Então, era quando o morto ele era de uma família de posses, era feito esse tipo de ritual, né? E quando Maria chega, como nós vimos no filme, na encenação, quando Maria chega, aí nós vemos a cena onde Maria vai buscar Jesus e encontra o túmulo aberto, os soldados dispersos, ela entra desconfiada e não encontra Jesus. Então, ela sai do túmulo, na encenação é dentro do túmulo, mas, segundo o relato do evangelista, é fora do túmulo, e ela vê um homem de uma roupa reluzente, e ela, pensando no seu jardineiro, ela fala: Senhor, onde o puseste? Dizei-me para que eu vá lá buscar o corpo do meu Senhor. E aí Maria escuta do anjo uma fala, né? Porque busca entre os mortos aquele que vive. E quando aquela aparição vai andando na sua direção, ela reconhece a voz maviosa, amorosa de Jesus. E ela fala: Rabone, meu mestre, és tu. E ele diz para ela: Maria, vá até os meus irmãos, diz que eu voltei como havia prometido. E ela sai numa carreira vertiginosa, chega na casa que José de Arimateia cedeu também para a ceia, a última ceia do Senhor, bate a porta com veemência, os discípulos que estavam lá dentro meio bem amedrontados, mas acabam abrindo quando ela fala que é ela, e ela fala: ele vive. Ele voltou como prometeu. Jesus está vivo entre nós. E Simão Pedro fala para ela: apareceu para ti? Que valor tem a palavra de uma mulher? É uma sociedade machista ainda, que nós também guardamos muitos requisitos dessa visão machista e autoritária, depreciativa, que nós queremos impor muitas situações às mulheres. Jesus não. Jesus enalteceu a figura da mulher, amparou a mulher como sendo aquela que identificava a sua tarefa, a sua missão, com maior amplitude de entendimento que os 12 discípulos, que os milhares que assistiram inúmeros milagres, chamados milagres, né? Os feitos de Jesus. A mulher dispõe do sentimento mais sensível para apreender e entender a espiritualidade. Maria, chocada com aquela palavra dos discípulos, Pedro e João vão correndo até o túmulo. Claro que João chegou primeiro, por ser o mais novo, né? Chegou primeiro no túmulo e diz realmente para para Pedro, que chegou depois: o mestre aqui não está. O sudário ou a roupa que o envolvia está ali, mas ele não está. E eles voltam duvidosos de que realmente Jesus tinha ressuscitado dos mortos, como ele próprio afirmara. E todos reunidos na casa, porta trancada, e o mestre surge à sua frente. E aí a narrativa dos evangelhos são rica em nos afirmar. E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel coloca assim para a gente: o mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas.
Para Maria Magdala, ele é o Salvador. E é essa visão que Maria levou no seu íntimo. Os discípulos voltaram para Cafarnaum, para outras cidades mais que eram das suas atividades. Maria Madalena voltou para Magdala, e no caminho de Magdala, ela ouviu os sinos, os guizos, anunciando que eram rancenianos, comum na época chamarem de leprosos. E ela não desviou seu caminho e perguntou àquele que via à frente: onde vão? Sabeis que na cidade não aceitam a vossa entrada. E ele falou assim: buscamos a Jesus de Nazaré, para que ele também nos limpe como limpou os outros leprosos que chegou ao nosso conhecimento. E aí Maria Madalena começou a conversar com eles, dizendo que Jesus tinha sido crucificado, mas ressuscitou dos mortos, como era a sua afirmação, e começou a trazer a boa nova do Evangelho de que o sofrimento na matéria é temporário, o mal tem prazo de validade, só o bem que é eterno. E Maria começou a trazer alegria para aqueles olhos sofridos dos irmãos acometidos da hanseníase. E começaram a ouvi-la embevecido de tanta palavra e de tanto amor, de tanta alegria de falar de um Jesus que eles não encontraram mais na matéria, mas sabia da continuidade da sua existência. E foi Maria Madalena a responsável pelo nascedouro de fé desses irmãos e de tantos outros que trilharam seu caminho. Quando as autoridades viram que os leprosos estavam se aglomerando próximo à cidade de Magdala, mandou expulsá-los dali, porque não era permitido ficar gente imunda no meio da cidade. Então, Maria Madalena foi junto com eles para uma caverna abandonada e lá os alojou, começou a providenciar a alimentação, começou a providenciar o tratamento das feridas que eram extremamente dolorosa, um sofrimento muito grande, até que um dia Maria Madalena, olhando o seu ventre na sua higiene diária, percebe uma mancha violácea. Pega um espinho de uma planta próxima e toca, sabendo que não haveria sensibilidade se houvesse a presença da hanseníase. E se percebeu também contaminada. O que fez Maria? Abandonou, saiu correndo, falando palavras de acusação a Deus por não compreendê-la, que ela se dedicando ao sofredor, como poderia ser contaminada com aquela doença maldita? Maria se revoltou contra Deus? Não, não. Maria compreendeu que era aquilo que Jesus havia lhe dito, que, embora ela não pudesse mais ter filhos biológicos, mas se ela amasse tanto o próximo, Deus lhes daria como filhos do coração. E qual mãe que não quer sofrer no lugar do filho? Qual mãe que não oferece em sacrifício a sua alegria para ver o sorriso do seu filho? E Maria continuou a tratar daqueles irmãos, uns desencarnando, outros mais confortados nas suas dores, e numa noite de lua intensa, o céu brilhando, Maria, nas suas lágrimas das dores físicas íntimas, sente uma saudade profunda de Jesus. Lembra do lago de Genezaré, Jesus na barca, falando das bem-aventuranças, e ela se faz, então, a associação de que ele deu Maria como mãe da humanidade. E decide sair de Magdala e ir até Éfeso, onde João morava com Maria. E foi uma caminhada dolorosa, de dias e dias, andando, sentindo dores, mas resoluta na sua missão de chegar até os pés da Mãe de Jesus, da Mãe Santíssima. E quando lá chegou na montanha, divisando Éfeso ao longe, não reuniu mais forças. Ficou deitada ali no chão, diante do seu sofrimento, com gemidos de dor, e um casal passando, conduzindo um pequeno rebanho de cabra, ouviu o gemido. Quando lá chegou, era Maria. Elas não o conheciam,
não a conheciam, mas sabia que era uma irmã. Os dois, o casal cristão já entendia o conhecimento da palavra de Jesus, e aí Maria fala para eles: queria tanto ver Maria, a mãe do Senhor. E o homem diz para a esposa: aguarde aqui ao lado dela, eu vou lá chamar Maria. E ele vai em desabalada carreira, consegue falar com João. Quando João ele ouve que uma pobre mulher leprosa, moribunda, está chamando por Maria, a mãe do Senhor, João não pensa duas vezes, fala com Maria, acompanha a Nossa Senhora até os pés daquela enferma, e quando eles chegam, é Maria Madalena. É Maria, a mãe dos leprosos, que está aqui. E Maria senta no chão, acolhe a cabeça de Maria Madalena no seu colo, acaricia como se fosse o mais belo presente que Deus lhe ofertara. E Madalena expira nos braços de nossa mãe. Ao abrir os olhos, se vê diante do lago de Genezaré, uma barca toda iluminada, mas sem uma vela nela. Olha e vê que é Jesus que vem em sua direção e fala para ela: Maria, atravessaste a porta estreita por muito amar. Vem para o meu reino. Meus amigos, é essa Maria Madalena que nós, com palavras tão pobres, com um sentimento tão fragilizado, mas que desejamos homenagear. Porque Jesus, ele nasce para aqueles que plantam o amor no seu próprio coração. A nossa tarefa não é seguir Jesus sem que dele apreendemos os ensinamentos de amor e caridade. É fazer como Maria Madalena, que entendeu que a maior forma de seguir a Jesus é amando a todos. É a ela que levamos nossos pensamentos de agradecimento, e pelo adiantado da hora, que acabou o nosso tempo, eu agradeço, do fundo do coração, poder sentir um amor que hoje nasce em meu coração pela figura de Maria Madalena. Não tenho a mínima condição de fazer uma prece a esse espírito valoroso, porque a minha dificuldade é infinitamente maior do que a minha possibilidade. Mas nós sabemos, nós somos espíritas, e Jesus nos assevera que onde houver dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. E se Maria Madalena, como nós aprendemos, é fiel seguidora de Jesus, é a considerada por Emmanuel, junto com Paulo de Tarso, o espírito mais valoroso do Evangelho na sua transformação íntima. Não é palavra de Evaldo, é de Emmanuel que faz essa afirmação. É a esse espírito que nós vamos reunir os nossos pensamentos e as nossas vibrações numa prece de agradecimento a Jesus. A mestra, diante das nossas dificuldades e impossibilidades, te agradecemos, Senhor, o amparo de tantos amigos espirituais que, vencendo a barreira da nossa ignorância, permite que a emoção aflore em nosso coração. Não para te pedir, Senhor, não para implorar diante da minha ou da dor do semelhante, não para poder ficar discorrendo inúmeras dificuldades que enfrentamos ao longo desse ano que está terminando, mas para te agradecer, Senhor, a felicidade de conhecer o teu Evangelho, de podermos gradativamente, como grão de areia, colocar dentro do nosso coração as tuas palavras, pois ainda não conseguimos compreendê-la. Mestre, permita que Maria Madalena, das esferas mais elevadas, ou dos leitos de maiores sofrimentos, aonde imaginamos que ela sempre procura trabalhar em teu nome, mas não entre os anjos, mas entre nós, pecadores e sofredores. Que a mão amiga dessa benfeitora possa estar sobre o nosso querido Brasil, sobre todos aqueles que sofrem, que choram e que lamentam.
mas Jesus. Faça com que a luz que emana de ti brilhe nas trevas dos nossos corações. Sê conosco, Mestre, agradecendo a todos a oportunidade de falarmos e que tuas bênçãos, Mestre, nos envolva hoje e sempre com as graças de Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos e obrigado de novo ao meu amigo, meu irmão Gilberto, a Márcia, a Edna, pela oportunidade de falar de um espírito tão valoroso e ainda tão desconhecido da humanidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.